Ô, gente, estamos falando mais uma vez aqui para vocês que me ouvem diariamente sobre a Igreja em Reforma. Por que estou falando da Igreja em Reforma? Porque a Igreja está sempre reformando, ela precisa de se reaver, de se reler, de se reestruturar, não com respeito aos seus conceitos, às suas verdades, mas como nós devemos reagir diante das verdades eternas da Bíblia aplicáveis ao mundo moderno. Por isso que a Igreja reformada tem que ter sempre reformando. Estamos falando sobre os fundamentos da reforma do século XVI, uma das reformas, a do século XVI. Já vimos passado algumas mensagens que a Igreja está sempre se reformando. A reforma teve como base a Escritura, por isso que eu falei que deu certo a reforma. Não as outras deram tão certo, mas essa deu certo porque tinha um livro, a Escritura. Daí sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia. Ontem eu falei solo Cristo, somente Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Se você ler Gênesis e não encontrar Cristo, lê Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, etc, etc. Se em cada livro da Bíblia você não encontrar Cristo, tem algum problema com a sua leitura, porque a Bíblia fala de Cristo do Gênesis ao Apocalipse. Mas um outro somente, o outro sola, né, é sola fide, ou seja, somente a fé. A questão sempre do homem foi tentar criar uma sinergia de tal forma que ele pudesse merecer a salvação. Né? Eu mereço a salvação. É como aquela ideia que se você chegasse no céu, diz: Deus, dá licença que eu possa entrar no seu céu sem te pedir ordem, porque eu mereço estar aí. Isso é mérito. A reforma protestante do século XVI bateu de frente contra isso, por causa das indulgências, aquela monte de coisa histórica que vocês conhecem, né? Perdão de pecados, confissão auricular, um monte de coisa que vocês já conhecem. E a igreja de Lutero não queria sair da igreja cristã, a nossa igreja antiga, mas ele queria reformar a igreja. Como a igreja não quis a reforma, ele disse: olha, eu descobri uma coisa na Escritura Sagrada, a gente é salvo pela fé. E quando falamos de fé, não é um exercício psicológico, tá? Não é você entrar debaixo de uma pirâmide de cristal, receber uma energia e ter fé. A fé bíblica, por isso que eu falei que tem que ler a Escritura, só a Escritura, a fé bíblica não é do homem. A fé bíblica, a fé salvadora, a fé em Cristo como Salvador, é um presente de Deus. Paulo reafirma isso com todas as letras na carta aos Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é um exercício psicológico. Você vai pelo caminho de São Tiago da Compostela, vai até Aparecida do Norte, ou qualquer outro lugar, Medjugorje, qualquer lugar que você quiser ir para encontrar a fé. Não é, a fé é um dom de Deus. Aquela fé mesma que Paulo encontrou no caminho de Damasco, a mesma fé que Francisco de Assis encontrou naquela capela velha, a mesma fé que homens do passado se converteram, ou melhor, homens do passado foram convertidos. Já que a fé é dada, então ela não tem mérito. Então a sola fide é um ponto fundamental, que a salvação é dada somente pela fé. Nenhuma obra, nenhuma religião, nenhuma oração, nenhum culto, nenhuma missa, nenhuma ortodoxia pode brilhar, fazer brilhar, dar mais força, dar mais vigor à fé. A fé é o veículo que Deus te deu e me deu para que eu pudesse chegar até o Calvário e me entregar a vida a Jesus. A fé é um dom de Deus. Ponto máximo da teologia reformada: sola fide. Que Deus te abençoe. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre a outra sola, ou sobre o outro somente. Deus abençoe. Só a Escritura, só Cristo, só a fé. Até lá, eu te encontro.